Falta só um bocadinho para se tornarem membros com a ajuda do Senhor. Eu recebi a chamada do pastor com o convite de fazer o sermão especificamente para este dia. E antes de dar alguma resposta ao pastor, a primeira coisa que me ocorreu à mente foi porque não o Francisco? Porque o Francisco é o nosso ancião residente especializado nas profecias, legado histórico. Mas o pastor disse-me literalmente, não, o Francisco já pregou muitas vezes, hoje, nesse dia vais tu, mas solicitei a ajuda do Francisco e juntos elaboramos então a palavra que vos queremos trazer hoje, algo bem equilibrado que nos vai levar de volta às nossas raízes. No sábado passado, os irmãos ainda se recordam do que é que o pastor falou? Dom profético, exatamente, muito bem. Na quarta-feira passada, os que aqui estiveram presentes ou até assistiram em casa, o pastor falou do quê? Onde é que nós estamos fisicamente hoje? Estamos na igreja. Ele falou da igreja no fim dos tempos. Eu não sei quanto a vocês, mas juntamente com a preparação deste sermão, eu tive a sensação que tive numa semana de oração. E quero partilhar isso convosco hoje. Queria perguntar, quem aqui na igreja é que tem mais anos de igreja aqui nas Caldas da Rainha? Margarida, quantos anos tens aqui na igreja? Em que, em termos de tempo de igreja, 29% daquele inquérito tinham 6 a 15 anos de vida de igreja. 21% tinham 16 a 25 anos de igreja. 35%, mais de um terço, tinha 25 anos de igreja. E foi feito um questionário. Eu não quero que me respondam, mas na vossa mente podem responder para vós próprios. 3 fundadores da Igreja Adventista. Já agora, esta é bastante fácil, acho eu. 3 fundadores, excluindo Tiago e Ellen White, para dificultar só um bocadinho o patamar. Isso é um dado adquirido quase, e esses conhecemos. 3 fundadores. Quem é que me diz 3 fundadores? Nomes. Quem é que me sabe dizer? Como? Guilherme Miller não foi um fundador, mas teve um papel importante de empurrar fundadores específicos que tiveram uma ativa mão. Joseph Bates. Mais um. Vamos ficar então por 2. Excluindo Tiago e Ellen White. Só para subir a fasquia um bocadinho. Como é que se chamava o fundador que teve a visão no milharal? Hiram Madison. Quem leva a estrela hoje é o irmão. Esta próxima vai ser fácil, até porque estamos a estudá-las. Quantas doutrinas possui a Igreja Adventista? 28. Sabem que neste questionário quase metade errou? Quem é o atual presidente da Conferência Geral, a nível global? Exato. Sabem que ele continuou agora o mandato dele, não sabem? Pronto. Como é que a Igreja está organizada? O que é que compõe a Igreja? Que corpos é que compõem a Igreja? Conferência Geral, mais. Tem as divisões, sim. E associações. Pronto. Esta vai ser fácil. A data do grande desapontamento. Que dia é hoje? Estamos hoje a recordar e a relembrar um aniversário, uma data de extrema importância. Sabiam que 51% deste grupo a qual foi feito o inquérito não sabia? Isto tem alguma gravidade na questão. 4 textos bíblicos que fundamentam a observância do sábado. Estou aqui a ouvir Êxodo 20,
Deuteronômio 5. Mais um. Já temos 3. 4. 4% dos inquiridos não responderam, 50% ficou incompleto e 46% acertou. E o último deste pequenino inquérito, 2 textos que falam da obra sacerdotal de Cristo no santuário. – 81% não respondeu. Acho que é importante nós, pelo menos, vermos 2 desses textos. O primeiro é Hebreus 4, 14. Hebreus 4, 14. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Um verso pequeno, mas que tem aqui várias afirmações. Primeiro, que temos o quê? Que faz o quê por nós? Intercede por nós. Que é quem? Aqui no verso, o que é que diz que ele é? É Jesus, Filho de Deus. Tem aqui 2 afirmações muito fortes. Que fez o quê? Penetrou os céus. Ressuscitou e subiu para junto do Pai. Para que quê? Retenhamos a nossa firme confissão. Hebreus 6, 19 e 20. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É isto que Jesus fez nesta data. Passaram 178 anos, até hoje, desde o grande desapontamento, e 159 anos desde a organização da Igreja Adventista. Aparentemente, a nossa igreja está a sofrer um bocado daquilo que outras igrejas já sofreram e estão a sofrer, que é a perda de identidade. Houve um sociólogo de religiões, que é o David Moberg, professor de Sociologia na Universidade de Marquette, Universidade Jesuíta nos Estados Unidos. Ele não é adventista. Ele refere que qualquer igreja passa por 5 etapas de existência. A organização incipiente, que é o arranque, o início, a formalização, a eficiência máxima, a institucionalização e a desintegração, por fim. Ou seja, nasce, organiza-se, cresce, tem o auge e depois dali desaparece. Desaparece no sentido de perder o objetivo da sua missão. Continua a existir, mas em estado vegetativo. Porquê é que eu menciono isto? Porque este professor, apesar de não ser adventista, fez este estudo e olhou para a nossa igreja. E olhou para ela e viu que já que tinha cumprido todos estes passos, e pela lógica e pelo que a história dita que acontece com as religiões, a Igreja Adventista iria sofrer o mesmo, que seria a desintegração. Nós já passamos pela primeira fase, que é aquela fase incipiente onde a Igreja iniciou. Onde é que ela teve o arranque? 1844. Quando é que se formalizou? Vamos ter que estudar a história da Igreja. Estou a ver que sim. Quando acabarmos o Nisto Queremos, Francisco, temos que voltar a isto. Eu estou a dizer isto um bocado a brincar, irmãos, mas eu acho que é de extrema importância e vamos analisar exatamente o porquê hoje. Em maio de 63 veio a formalização, foi escolhido o nome e foi organizada. E se os irmãos forem pesquisar a história, até para chegar ao nosso nome, foi difícil. Uns diziam que sim, outros que não, e tinha que ser. E os irmãos, quando se reúnem aqui na igreja para tomarem uma decisão, e aqueles que fazem parte do conselho sabem, às vezes, o quão difícil é chegar a um consenso. Agora, imaginem nós tomarmos uma decisão dentro de uma organização que já existe. Às vezes é complicado. Agora,
formarem um grupo, um conselho para tomar decisões com uma coisa que vai arrancar de forma inédita, só conduzida pelo Espírito Santo. Na passagem do século XIX para o século XX, quando as instituições de saúde da nossa Igreja ganharam renome mundial e as casas publicadoras contribuíam para a pregação do Evangelho e da educação, a Igreja atingiu a eficiência máxima. Em 1950, a Igreja então iniciou o processo de institucionalização que culminara na desintegração do movimento, segundo o estudo deste professor. Há alguns autores adventistas que olharam para o cenário e que alertaram que isto poderia ser um risco verídico. George Knight, que é um historiador bem conhecido da nossa Igreja, tem um livro chamado A Senhora Gorda do Reino. Ele diz que há de ter cuidado para que esta senhora, a Igreja, não torne senhora de si, em que os recursos são apenas para manter a organização, esquecendo a missão. Ou seja só alimentada e fique num estado vegetativo e que exista só por existir. Outro autor que tem um livro com o título A Fragmentação do Adventismo, que chama-se, o autor é William Johnson, fala na existência de 4 tipos de adventistas. O tradicional, o evangélico, o renovado e o carismático. O segundo e o quarto têm a tendência a serem mais liberais e largar um bocadinho as rédeas. Nos tempos em que correm, será que nos esquecemos um bocado do voto batismal? Tivemos aqui 2 profissões de fé há relativamente pouco tempo. E quando há um batismo, não sei se os irmãos estão bem atentos às perguntas que são feitas. Será que estes votos que nós fizemos perante a Igreja e, mais importante, perante Deus, ainda estão a ser aplicados na nossa vida? Ou será que estamos aqui a deixar andar e estamos a tornar-nos um bocado desleixados? Eu acho que vale a pena refletir nesses votos batismais. Por coisas que há 20, 30 anos eram inaceitáveis na Igreja, no que toca à modéstia, no que toca ao nosso adorno, tem-se vindo a perder. Aqueles que defendem que a Igreja irá entrar num processo de desintegração fazem-no com base nessas movimentações cíclicas da história de outras religiões. Antigamente, para fazer parte do povo de Israel, no passado era necessário nascer israelita ou então ter o ritual da circuncisão. Com o final das 70 semanas, deixou de ser o povo de Deus, o povo escolhido, ao rejeitar o Messias. Se os irmãos recordam, o pastor na quarta-feira falou sobre a Igreja de Cristo. Quando Cristo iniciou a sua Igreja aqui na Terra. Os irmãos aperceberam-se qual é que seria a linhagem direta dessa Igreja de Cristo? Quem é que seria ela hoje? Ou quem é que ela é hoje? A Igreja Católica. Historicamente falando, a Igreja que Cristo iniciou, se ela for traçada toda ao longo do tempo, ela vai bater na Igreja Católica. E podemos então questionar, mas a nossa raiz inicial não vem de lá? Vem, mas houve um desvio pelo caminho. A Igreja de Cristo passou a ser a Igreja do deserto. E temos os reformadores, que também é importante lembrar. Porque estes reformadores não foram só pessoas que chegaram e disseram a palavra do Senhor diz assim, não é assim. Seguiram os passos de Cristo porque muitos deles deram a sua vida. E se os irmãos forem ler relatos destes mártires, havia deles que sofreram tal como Cristo sofreu. A angústia maior de Cristo na cruz não era a dor, era a separação do Pai. E se lerem a história de certos mártires que na fogueira elevavam o seu rosto e cantavam louvores a Deus. Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox e tantos outros faziam parte desta Igreja de Cristo na Idade Média. O que é que aconteceu com esta Igreja que Cristo iniciou? Não efetuou as reformas. Pior, chegou até a perseguir estes reformadores.
Se pesquisarem a história, eu falo muitas vezes na história porque eu gosto bastante da história. Se os irmãos forem pesquisar e analisar as cruzadas que houve, vão ver os horrores que foram cometidos em nome de Cristo, em nome da Bíblia. Mas digo-vos, foi tudo menos isso. Muito tempo depois, chega então o movimento milerita, aquilo que o André Miguel mencionou, que teve um papel importante. Perto do cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, é importantíssimo estarmos a par e conhecermos de trás para a frente as profecias. Deste movimento surge o movimento adventista. O nascimento do nosso movimento está no movimento milerita. Será que nós iremos ser substituídos? No livro A Mão de Deus ao Lema, pela Casa Publicadora do Brasil, do autor Enoque Oliveira, no prefácio de Joel Sarli, ele diz o seguinte: a história dos organismos religiosos ensina que a terceira geração de membros enfraquece a textura do movimento, porque perde os contactos com os fundamentos cristãos e que eram queridos e defendidos pelos pais pioneiros. Ou seja, pela lógica disto, quanto mais longe estivermos de Ellen White, de James White, dos nossos fundadores, mais líquida se torna a religião. Porque é líquida. Que propriedade é que um líquido tem? Eu posso pô-lo em qualquer coisa e ele assume a forma daquilo que ele é despejado. Hoje temos as desculpas e tenho que ser franco. Os tempos mudam, já não estamos no tempo de Ellen White, temos que abordar os jovens de outra forma. Mas é isso que Deus disse? Será que os métodos como Deus falava e advertia ao seu povo é diferente da forma como Ele adverte connosco hoje? Parábolas de Jesus, página 304. Por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino foi estendido a outros povos. Se estes também se provaram infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? A lição que a minha filha do meio, a Lia, teve a estudar esta semana, sabem qual foi? O sonho, a visão que Pedro teve com o lençol, com os animais. Imaginem a confusão que gerou na cabeça dele. Mas até ele perceber, espera aqui, há aqui uma diferença. Há outros que eu tenho que atingir, porque aqueles que foram escolhidos, que foram eleitos, que foram conduzidos até aqui, puseram a mensagem do Senhor de parte. Então, eu preciso de outros, que estejam dispostos a ouvir a minha palavra. Poderá então a Igreja vir a ser substituída por um movimento mais leal à revelação divina? Temos de ter em conta 3 fatores. Na semana passada falamos da natureza profética que o nosso movimento tem, que a nossa Igreja tem. Vamos abrir em Daniel 8:14. Falando em profecias, não podemos deixar de parte nem o livro de Daniel, nem o livro do Apocalipse, que são de tremenda importância para as profecias e para o dom profético que a nossa Igreja tem. Daniel 8:14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Os mileritas entenderam que isto tinha uma importância tremenda. E eles sabiam que se estava prestes a cumprir, porque fizeram os cálculos. Só tiveram um problema. E por isso é que temos esta data do grande desapontamento. Porque eles estavam preparadíssimos para quê? Para largar tudo e ver Jesus voltar. Na sequência deste grande desapontamento, temos Apocalipse 10, 8-11. Inclusive, o pastor falou nisto na quarta-feira, e quando ouvi o pastor a falar deste verso, tinha o receio que ele ia logo levar o sermão de hoje com ele, mas não. Teve esse cuidado. Apocalipse 10, os versículos 8-11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe:
dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o, come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como o mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Quem é este anjo? Quem é este anjo que fala com Daniel? O próprio Cristo. Quem esteve aqui na quarta-feira já sabe o que é que eu vou dizer a seguir. Esta profecia de Apocalipse apontava para o quê? O grande desapontamento. Esta profecia em Apocalipse, irmãos, apontava para o nascimento da nossa igreja. Isto entrar doce na boca foi a revelação que eles tiveram. Que havia algo importantíssimo de acontecer. Cristo sim estava envolvido. O amargo no ventre foi a perceberem-se que não era aquilo que eles estavam à espera. Quando finalmente se aperceberam daquilo que realmente tinha acontecido, devia de ser algo maravilhoso para eles. Perceberem finalmente, espera, aconteceu algo ainda talvez melhor do que aquilo que esperávamos, porque eles saltaram um passo. Tinha que haver ainda um julgamento, ou o início de um julgamento. Senão, a justiça de Deus também não seria justa. Um dado muito importante e até bastante interessante, que refizeram as contas. Os irmãos sabem que a partir de dados astronómicos, que tem sido a vir relatado, consegue-se voltar atrás e fazer cálculos históricos. Feito as contas dos 2300 anos, a partir desses dados astronómicos e com precisão ao minuto. Os cálculos chegam ao dia 23 de outubro de 1844, à hora do sacrifício da tarde em Israel, que é às 3 horas da tarde de Jerusalém. A essa hora, no dia a seguir ao grande desapontamento, às 7 da manhã, Hiram Edson, um dos fundadores, teve a visão no campo de milho, em que vê Jesus passar do lugar santo para o Santíssimo. Imaginem como é que isso era. Após tanto pranto e tristeza no dia anterior, por acharem que ia acontecer alguma coisa, Deus é misericordioso, porque no dia a seguir diz assim, não, aconteceu isto. Mas Ele não só diz, como a um dos fundadores dá a visão. Assistiu a uma direta, teve uma live pessoal. Olha, aconteceu isto, mas eu vou-te mostrar. E Hiram Edson vê Jesus passar do lugar santo para o Santíssimo. Fez-te luz, já percebi. E agora vem então de 44 a 63, em 63, quase 20 anos, a organização e o estudo mais fervoroso. No entanto, algo que me sempre questionei. O que é que aconteceu com o William Miller? Aquele que deu um impulso, mas que depois do desapontamento se afasta e sai de cena. Ellen White fala sobre ele. Ele recolhe-se na sua quinta, onde dirige uma capela, onde acaba por falecer em 1849, 4 anos depois. Nos primeiros escritos ela revela: Deus permitiu-lhe cair sob o poder de Satanás, referindo a William Miller, o domínio da morte, e escondeu-o na sepultura, afastando-o daqueles que o estavam constantemente a desviar da verdade. Moisés errou quando estava prestes a entrar na Terra Prometida. Assim também, eu vi Guilherme Miller que ele errou quando devia logo entrar em Canaã Celestial, em permitir que a sua influência fosse contra a verdade. Outros levaram-no a isto, e outros darão contas por isto. Mas os anjos vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Se os irmãos forem pesquisar, e encorajo a pesquisar, porque torna-se algo mais palpável, procurem na internet onde ele está sepultado. E não se esqueçam disto. Anjos do Senhor estão a guardar a sepultura de William Miller.
porque Ellen White aqui nos confirma que ele está salvo. A sepultura dele está a ser guardada por anjos, para que quando Cristo voltar, ele tenha um assento na primeira fila para vê-lo voltar. Será a Igreja substituída por um movimento mais leal então à revelação divina? Não. Nós somos uma Igreja com identidade profética. Não só por uma questão de termos a palavra e termos as revelações. A nossa Igreja foi profetizada crescer e nascer e existir e ter um papel importante. Nós nascemos no dia em que a profecia disse que nós iríamos surgir. Jovens, exploradores, desbravadores. Eu encontrei uma insígnia, e encontrei-a hoje de manhã, que fala sobre isso. Eu irei ver se essa insígnia está disponível. Se ela estiver disponível, eu desafio-vos e a quem quiser, façam essa insígnia. É essencial vocês conhecerem a nossa história. É essencial vocês saberem que nós estamos no meio da profecia que está contida na Bíblia. A profecia não é só unicamente uma coisa... Pedi à multimédia e obrigado por facilitarem. Esta insígnia... A especialidade, peço desculpa. Os com mais tempo de igreja sabem melhor que eu. É esta a especialidade que era possível tirar. Eu sei que ela teve um formato, uma cor ligeiramente diferente. Tinha um rebordo azul. Essa deixou de existir. Mas sabem, curiosamente, ela só existiu porque foi pedida no estado da Flórida por jovens. Mas se ela existir, vamos mandá-la vir se vocês a quiserem fazer. A minha recomendação é que façam esta especialidade. De tantas que temos, digo-vos, esta é de tremenda importância para o vosso conhecimento, para perceberem a identidade da nossa Igreja. Já agora, quando é que foi o início da juventude adventista? Não estou a falar dos missionários voluntários. Esses já vieram mais ou menos a meio de caminho. Nós muitas vezes olhamos para eles e dizemos, os primórdios. Não são. Alguém me sabe dizer, se calhar alguns dos dirigentes, quando é que foi o impulso? Cá há uma data oficial. 2 jovens, 1879. Houve 2 jovens que tiveram essa necessidade. Sabem quantos anos tinham? 14 e 17 anos. Era Lutero qualquer coisa. Não era Martinho Lutero. Isso é muito antes. Mas estão a ver, jovens, que até o movimento adventista tem quase tantos anos como o Grandes Apontamento, ou até mais. Por isso, esse movimento onde vocês se encontram é de extrema importância. Qual é o alvo? Só estou a ver aqui uma voz muito baixinha no púlpito. Jovens, vocês têm que conhecer este alvo. Quando receberam o lenço, souberam-no. Qual é? E essa mensagem só serve para os jovens? A Igreja de Deus esteve oculta do cenário mundial durante quantos anos? Esta Igreja de Deus esteve oculta durante quantos anos, irmãos? A profecia nos diz. Quantos anos? Estou a ouvir vozes muito baixinhas, mas ainda não ouvi a resposta correta. Quantos anos, irmãos? 1260 dias. Anos. Para o Senhor, dias é igual a anos. Arrancou quando? Irmãos, vamos todos fazer aquela especialidade. Todos. 538 até quando? Eu ouvi 1798. Exatamente.
Isto coincide, 1798, com o quê? Que importância tremenda. O Papa é preso. É posto um travão naquilo que era a Igreja, que veio da Igreja de Cristo, é posto um travão em 1798, para então ressurgir a Igreja remanescente. Mas o chamado de Deus não fica por aqui. Porque Ele não só estabelece a sua Igreja, mediante uma promessa profética, mas ocorre outra coisa também. Vamos ao Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículo 1. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilónia e se tornou morada de demónios e covil de todo o espírito imundo e esconderijo de toda a ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra se fornicarão com ela e os mercadores da terra se enriquecerão com a abundância de suas delícias. E aqui vem o alto clamor. Ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Para quê? Para que não sejas achado igual. Segundo ponto, o porquê da nossa Igreja não deixar de existir. O legado profético de Ellen White. Falamos nisso no sábado passado. Apocalipse 12:17 nos diz: E o dragão, que é quem? Satanás. Irou-se contra quem é a mulher? A Igreja. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o... Exato. Apocalipse 19:10. Lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o quê? O pastor já falou nisso. Nós temos que perceber que o espírito de profecia, o dom profético de Ellen White, faz parte íntegra da nossa crença. Ellen White não é o meio principal. Ela é uma luz menor que aponta para uma luz maior. À medida que os anos vão passando, conhecemos menos o conteúdo dos testemunhos para a Igreja, o que falamos no púlpito e o que recordamos de velhas advertências tornou-se politicamente incorreto. E eu pergunto, porquê? Já não é conveniente? Já não é atual? Muitos consideram fanatismo advertir contra os perigos de séries de ficção, a modéstia do vestuário, os divertimentos, o jogo, a dança, o que for. Mas se estas advertências foram dadas no tempo de Ellen White, será que foram dadas com um prazo de validade? Desafio a qualquer um a encontrar um prazo de validade nos escritos, na palavra do Senhor. Terceiro ponto, sacudidura escatológica. No Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Satanás operará seus milagres para enganar, estabelecerá seu poder como supremo. A Igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, que ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento. A palha separada do trigo precioso. É algo terrível, não obstante importa que tenha lugar. Ninguém, senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho, será encontrado com os leais e fiéis, sem mácula nem ruga de pecado, sem engano em sua boca. Precisamos despojar-nos de nossa própria justiça e revestir-nos da justiça de Cristo. Deus tem na Igreja Adventista o remanescente fiel, mas não são só os que aqui já estão. Deus ainda tem muito mais lá fora
que quer trazer para a sua igreja. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A igreja deixará de existir? Não. Segundo a palavra de Deus, ela irá continuar a crescer. Haverá outros que serão atraídos de outros recantos, de outros sítios, mas que estão sedentos da palavra do Senhor, que querem conhecer esta profecia que nós já temos. E esta profecia não é algo tão distante. Como acabamos de ver, nós fazemos parte dela. O facto de estarmos aqui quer dizer que nós estamos a fazer parte do cumprimento da profecia. De repente, as profecias deixaram de ser uma coisa muito distante, não é, irmãos? Sabendo que cada um de nós faz parte dela. Não apenas estamos a estudar a história, as profecias, nós estamos a fazer parte dela. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá essa oportunidade, nos dá essa responsabilidade. Digo mais, nos dá essa honra de fazermos parte. Então, especialmente no dia de hoje, nesta data, creio que tem que haver uma introspeção muito profunda e sabermos de onde viemos e que fazemos parte dela, estamos no meio dela, queremos ou não, e está na altura de escolher. A igreja será sacudida. O trigo fica e o joio sai. Na sacudidura final, os infiéis sairão da igreja e dando lugar aos sinceros de Deus que ainda estão em Babilónia, mas que se encontram à busca da verdade. Quer Babilónia, quer a igreja, têm trigo e joio, mas serão separados e serão filtrados. Haverá dois grupos em oposição, como houve no início, Caim e Abel. Será que eu vou ficar até ao fim? Será que cada um de vós irá ficar ao fim, até ao fim? A escolha é nossa. E quando se diz que estamos no meio do grande conflito e que temos que escolher, espero que consigamos perceber a importância da nossa escolha. E não é só uma escolha de dizer, eu quero pertencer à igreja. É uma escolha que eu faço diariamente nas pequenas coisas que eu faço. Porque é óbvio que está à vista de todos. Isso é fácil. Mas as pequenas coisas que só eu vejo e que Deus sabe, que mais ninguém vê, essas por vezes é que são mais difíceis. Não endereçais o vosso coração. Possamos responder a este alto clamor do Senhor. O pastor falou inclusivamente de não andarmos à procura, e com muita razão, de notícias de sensacionalismo e de estarmos à procura do cumprimento profético dos acontecimentos nas notícias. Nós sabemos. Os nossos antepassados, os profetas, eles viviam como se Cristo voltasse para eles naquele momento. Mas se olharmos para a profecia e para o tempo em que vivemos, digo-vos, isto está muito próximo. Está tudo encaminhado. Os irmãos estão a par, por exemplo, que as jornadas da Igreja Católica vão ser cá em Portugal o ano que vem. Já está a ser feito publicidades enormes nas rádios, nas notícias, quase todas as semanas está a ser promulgado de certa forma. Se acharmos que ainda falta muito, não falta. Pode ser amanhã, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Data não há, como os irmãos bem sabem. Mas como costumamos dizer, tem cá um feeling que está próximo. Então, quando houver tempo, irmãos, escolhamos fazer parte desta profecia. De uma forma consciente e não esqueçamos do sacrifício que foi feito por tantos, com a própria vida, para que nós pudéssemos estar aqui a falar disto. Que o sacrifício de Cristo e de tantos outros mártires não seja em vão. De qual grupo farei eu parte? E de qual grupo faremos nós parte? Possamos estudar a história da nossa igreja. Não são só factos.
É a própria profecia que está em causa. Precisamos levar isto connosco todos os dias da nossa vida. Porque isto não é só uma questão das profecias serem complicadas. Elas não são. Deus revela a profecia a cada um. Basta nós estarmos dispostos e acordados para a ver. Se sentirmos que temos alguma mudança a fazer na nossa vida, o Espírito Santo a falar connosco. Não tapemos os nossos ouvidos. Por mais que custe, vale a pena. William Miller, Ellen White, Tiago White, Hiram Edson, Joseph Bates, todos perceberam a importância. Não deixemos que o seu legado desapareça na nossa vida. Porque o seu legado não vai desaparecer. Ela corre o risco de desaparecer para nós na nossa vida. Precisamos meditar nisto e ter em mente que isto não é apenas a data do grande desapontamento, mas que envolve muito mais. Precisamos nos preparar de uma forma tremenda para aquilo que aí vem. Nem o tempo da angústia de Jacó era igual àquilo que vem. E se vier no nosso tempo, ainda falta para nos prepararmos. Porque o que aí vem nunca foi visto na história da Terra. Podem ter medo, mas eu digo-vos, da forma como eu quero olhar para isto, é que sinto que é uma enorme honra fazer parte deste tempo. Porque se estou aqui, é porque Deus acha que eu tenho um papel a cumprir. É porque Deus acha que cada um de vós tem um papel a cumprir. Eu olho para vós e as vossas caras estão muito sérias. Mas se os irmãos forem lembrar a alegria que eles tinham, não sabendo que não era a vinda de Cristo, mas a alegria que eles tinham de estarem preparados a olhar para o céu, que o seu Salvador e o seu Redentor estava próximo, eu quero que tenham essa visão em mente. Ele está à porta. Está quase. Eu tive uma experiência há uns tempos atrás, que me lembrei agora, e que só até à data partilhei com um irmão amigo. E eu queria partilhá-lo convosco. Houve uma vez que tive um pedido de ir buscar alguém ao aeroporto e tinha que estar no aeroporto às 5 da manhã. Eu ia aqui a caminho, os irmãos conhecem o caminho para Lisboa. E como saí de casa, era 3:45 da manhã, ia a conduzir e era uma noite assim meia nublada. E eu apanhei um susto, irmãos. E eu vou-vos explicar porquê. Não era pela condução, nem pela viatura, nem nada. É que algures, ao longo do caminho, nem me recordo onde é que foi, eu vejo... Isto não tem nada de misticismo, mas é o susto que me causou. Eu vejo uma luz branca a fazer isto, a pulsar. E quando eu vos explicar o que é, os irmãos vão se rir. Mas o susto que me causou por não perceber o que é que aquilo era, fez-me recear o pior. E não é preciso vos explicar o que é que era. E a sensação que eu tive foi logo, eu não estou preparado. E eu nunca mais na vida quero ter essa sensação. Especialmente no momento certo. Sabem o que é que era? Era a lua por trás das pás de uma eólica. É ridículo? É. Mas a sensação de susto que me causou, eu não desejo isso a ninguém. A sensação de eu pensar, é agora? E eu saber que não estava preparado. Eu não quero passar por isso novamente. Nem quero que nenhum de vós passe por isso. Se Deus achar por bem fechar os nossos olhos antes, assim seja. Eu até considero isso como um free pass. Vou-te adormecer os olhos porque aquilo que aí vem não vais suportar. Por isso eu agora vais descansar. Juntamente com tantos outros. William Miller, um deles. Mas se for para eu estar de pé, que assim seja. Eu, vocês, os nossos filhos,
os nossos familiares, e eu sei que cada um de vós e muitos de nós temos familiares que ainda não fazem parte deste aprisco. Alguns de vocês conhecem o meu pai. Testemunha de Jeová fervorosa. Não sei se ele fará parte desse aprisco, mas eu quero. E tantos outros. E cada um sabe dos vossos. Não deixem de orar por esses. Não deixemos de orar uns pelos outros. E de nos unir de uma forma tremenda. Porque quando essa luz aparecer, essa pequenina nuvem começar a aumentar, eu não quero ter essa sensação. Eu quero saber e estar firme que eu estou pronto. O bilhete da salvação já é nosso. Não o percamos. Um santo sábado a todos.